Livro de Josué, capítulo 1. Deus fala a Josué e anima-o. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo esse povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te susterá diante de ti todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da sua boca o livro dessa lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o seu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Josué prepara o povo para passar o Jordão. Então deu ordem Josué aos príncipes do povo, dizendo: Passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: Provede-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis este Jordão, para que tomeis posse da terra que vos dá o Senhor vosso Deus, para que a possuais. E falou Josué aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: Lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: O Senhor vosso Deus vos dá descanso e vos dá essa terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra que Moisés vos deu, dessa banda do Jordão. Porém, vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-los-eis, até que o Senhor dê descanso a vossos irmãos como a vós, e eles também possuam a terra que o Senhor vosso Deus lhes dá. Então tornareis a terra da vossa herança, e possuireis a que vos deu Moisés, o servo do Senhor, dessa banda do Jordão, para o nascente do sol. Então responderam a Josué, dizendo: Tudo quanto nos ordenastes faremos, e aonde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti, tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à sua boca e não ouvir as suas palavras em tudo quanto lhe mandastes, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Josué, capítulo 2. Josué envia 2 espias a Jericó. E enviou Josué, filho de Num, 2 homens desde Sitim a espiar secretamente, dizendo: Andai e observai a terra. Andai e observai a terra e a Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e dormiram ali. Então deu-se notícia ao rei de Jericó, dizendo: Eis que essa noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Pelo que enviou o rei de Jericó a Raabe, dizendo: Tira fora os homens que vieram a ti. E entraram na sua casa, porque vieram espiar
toda a terra. Porém, aquela mulher tomou a ambos aqueles homens e os escondeu e disse: é verdade que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde eram. E escondeu. E aconteceu que, havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, aqueles homens saíram, não sei para onde. Aqueles homens se foram. Ide após eles depressa, porque vós os alcançareis. Porém ela os tinha feito subir ao telhado e os tinha escondido entre as canas do linho que pusera em ordem sobre o telhado. E foram-se aqueles homens após os espias pelo caminho do Jordão até aos vaus, e fechou-se a porta, havendo saído os que iam após eles. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: bem sei o que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós quando saíeis do Egito, e que fizeste aos reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Agora, pois, jurai-me, vos peço pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e as minhas irmãs, com tudo o que tens, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam-lhe: a nossa vida responderá pela vossa, até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porquanto a sua casa estava sobre o muro da cidade, e ela morava sobre o muro. E disse-lhes: ide-vos ao monte, para que porventura vos não encontrem os perseguidores, e escondei-vos lá 3 dias, até que voltem os perseguidores, e depois ide pelo vosso caminho. E disseram-lhe aqueles homens: desobrigados seremos deste seu juramento que nos fizeste jurar, se vindo nós à terra não atares este cordão de fio de escarlata à janela, por onde nos fizeste descer, e se não recolheres em casa contigo a seu pai e a sua mãe e a seus irmãos, e a toda a família de seu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da porta da sua casa, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa. Mas qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Também, se tu denunciares esse nosso negócio, seremos desobrigados do seu juramento que nos fizeste jurar. E ela disse: conforme as nossas palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram, e ela atou o cordão de escarlata à janela. Foram-se, pois, e chegaram ao monte, e ficaram ali 3 dias, até que voltaram os perseguidores, porque os perseguidores os buscaram por todo o caminho, porém não o acharam. Assim, aqueles 2 homens voltaram e desceram do monte, e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e contaram-lhe tudo quanto lhe acontecera. E disseram a Josué: certamente o Senhor tem dado toda essa terra nas nossas mãos, pois até todos os moradores estão desmaiados diante de nós. Josué capítulo 3. A passagem do Jordão. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão, ele e todos os filhos de Israel, e pousaram ali, antes que passassem,
E sucedeu ao fim de 3 dias que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levaram, parti vós também do vosso lugar e segui-a. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados, e não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir, porquanto por este caminho nunca passastes antes. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilha no meio de vós. E falou Josué aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca do concerto e passai adiante deste povo. Levantaram, pois, a arca do concerto e foram andando diante do povo. E o Senhor disse a Josué: esse dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás aos sacerdotes que levantam a arca do concerto, dizendo: quando vierdes até a borda das águas do Jordão, parareis no Jordão. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que de tudo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os fariseus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. E eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, de cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que de cima descem pararão no montão. E aconteceu que, partindo o povo das suas tendas para passar o Jordão, levantavam os sacerdotes a arca do concerto diante do povo. E quando os que levavam a arca chegaram até ao Jordão, e os pés dos sacerdotes que levavam a arca se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da sega. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que está da banda de Sartã, e as que desciam do mar ao mar das Campinas, que é no mar salgado. Faltavam de todo e separavam-se. Então passou o povo defronte de Jericó. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Josué capítulo 4. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Sucedeu, pois, que acabando todo o povo de passar o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, de cada tribo um homem, e mandai-lhes, dizendo: tomai daqui, do meio do Jordão, do lugar do assento dos pés dos sacerdotes, 12 pedras, e levai-as convosco à outra banda, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar essa noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, de cada tribo um homem, e disse-lhes: passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e levante cada um uma pedra sobre o seu ombro, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam essas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão que separaram diante da arca do concerto do Senhor, passando ela pelo Jordão, separaram-se as águas do Jordão. Assim que essas pedras serão para sempre por memorial
aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué tinha ordenado, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor dissera a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel. E levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes, que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Pararam, pois, os sacerdotes que levavam a arca do meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor a Josué mandara dizer ao povo, conforme tudo quanto Moisés tinha ordenado a Josué, e apressou-se o povo e passou. E sucedeu que assim que todo o povo acabou de passar, então passou a arca do Senhor e os sacerdotes à vista do povo, e passaram os filhos de Ruben e os filhos de Gade, e a meia tribo de Manassés, armados na frente dos filhos de Israel, como Moisés lhes tinha dito. Uns 40.000 homens de guerra armados passaram diante do Senhor para a batalha às campinas de Jericó. Naquele dia, o Senhor engrandeceu a Josué diante dos olhos de todo Israel, e temeram-no como haviam temido a Moisés todos os dias da sua vida. Falou, pois, o Senhor a Josué, dizendo: dá ordem aos sacerdotes que levem a arca do testemunho, que subam do Jordão. E deu Josué ordem aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. E aconteceu que, como os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor subiram do meio do Jordão, e as plantas dos pés dos sacerdotes se puseram em seco, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar, e corriam como antes sobre todas as suas ribanceiras. Subiu, pois, o povo do Jordão no dia 10 do mês 1º, e alojaram-se em Gilgal, da banda oriental de Jericó. E as 12 pedras que tinham tomado do Jordão levantou Josué em Gilgal, e falou aos filhos de Israel, dizendo: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam essas pedras? Farei saber a vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco este Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, que fez secar perante nós, até que passamos. Para que todos os povos da terra conheçam a mão do Senhor, que é forte, para que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Josué capítulo 5. A circuncisão dos filhos de Israel. E sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desta banda do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passamos, derreteu-se-lhes o coração, e não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Então Josué fez para si facas de pedra, e circuncidou aos filhos de Israel em Gibeate Aralote. E foi esta a causa por que Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os varões, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto, pelo caminho, depois que saíram do Egito. Porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação, os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor jurara a seus pais, dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs a seus filhos, a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque os não circuncidaram no caminho. E aconteceu que, acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar, no arraial, até que sararam.
Disse mais o Senhor a Josué: Hoje resolvide sobre vós o opróbrio do Egito, pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Celebra-se a Páscoa. Estando, pois, os filhos de Israel alojados em Gilgal, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês, à tarde, na campina de Jericó. E comeram do trigo da terra do ano antecedente, ao outro dia, depois da Páscoa. Pães asmos e espigas tostadas comeram no mesmo dia. E cessou o maná no dia seguinte, depois que comeram do trigo da terra do ano antecedente. E os filhos de Israel não tiveram mais maná, porém no mesmo ano comeram das novidades da terra de Canaã. Um anjo aparece a Josué. E sucedeu que, estando Josué ao pé de Jericó, levantou os seus olhos e olhou, e eis que se pôs em pé diante dele um homem, que tinha na mão uma espada nua. E chegou-se Josué a ele e disse-lhe: És tu dos nossos ou dos nossos inimigos? E disse ele: Não, mas venho agora como príncipe do exército do Senhor. Então Josué prostrou-se sobre o seu rosto na terra e o adorou. E disse-lhe: Que diz meu senhor ao seu servo? Então disse o príncipe do exército do Senhor a Josué: Descalça o sapato dos seus pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Josué capítulo 6. Jericó é destruída, Raabe é salva. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, tenho dado na sua mão a Jericó e ao seu rei e aos seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez, assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. No 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longemente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo. E o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: Levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: Passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. Assim, pois, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor o seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: Não gritareis, nem fareis ouvir a sua voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até o dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. E fez a arca do Senhor rodear a cidade, rodeando-a uma vez, e vieram ao arraial, e passaram a noite no arraial. Depois Josué se levantou de madrugada, e os sacerdotes levaram a arca do Senhor. E os 7 sacerdotes que levavam as 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor iam andando e tocavam as buzinas, e os armados iam adiante deles, e a retaguarda seguia atrás da arca do Senhor, e os sacerdotes iam andando e tocando as buzinas. Assim rodearam outra vez a cidade no 2º dia, e tornaram para o arraial, e assim fizeram 6 dias. E sucedeu que ao 7º dia madrugaram ao subir da alva, e da mesma maneira rodearam a cidade 7 vezes naquele dia. Somente rodearam a cidade 7 vezes. E sucedeu que, tocando o sacerdote a 7ª vez as buzinas, disse Josué ao povo: Gritai, porque o Senhor vos tem dado a cidade.
Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela, somente a prostituta Raabe viverá. Ela e todos os que com ela estiverem em casa, porquanto escondeu os mensageiros que enviamos. Tão somente guardai-vos do anátema, para que não vos metais em anátema, tomando dela, e assim façais maldito o arraial de Israel e os turveis. Porém, toda a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro são consagrados ao Senhor. Irão ao tesouro do Senhor. Gritou, pois, o povo, tocando os sacerdotes as buzinas. E sucedeu que, ouvindo o povo o sonido da buzina, gritou o povo com grande grita. E o muro caiu abaixo. E o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. E tudo quanto na cidade havia destruíram totalmente, a fio de espada, desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até ao boi e gado miúdo e ao jumento. Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, a seu pai, a sua mãe, seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram-nos fora do arraial de Israel. Porém a cidade e tudo quanto havia nela queimaram-no a fogo. Tão somente a prata e o ouro e os vasos de metal e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. E naquele tempo Josué os esconjurou, dizendo: maldito diante do Senhor seja o homem que se levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Perdendo seu primogênito, afundará, e sobre o seu filho mais novo lhe porá as portas. Assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Livro de Josué, capítulo 7. Os israelitas são derrotados por causa do pecado de Acã. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram-a ali. E voltaram a Josué e disseram-lhe: não suba todo o povo, subam alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fatigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiram lá do povo alguns 3.000 homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e seguiram-nos desde a porta até Sebarim. E feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu e se tornou como água. Então Josué rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o seu rosto, e perante a arca do Senhor até a tarde, ele e os anciãos de Israel, e deitaram pó sobre as suas cabeças. E disse Josué: ah, Senhor Jeová, por que com efeito fizeste passar a este povo o Jordão, para nos dares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara-nos contentáramos com ficarmos da além do Jordão. Ah, Senhor, que direi, pois Israel virou as costas diante dos seus inimigos. Ouvindo isso, os cananeus e todos os moradores da terra nos cercarão e desarraigarão o nosso nome da terra,
E então que farás o teu grande nome? Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o seu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado, e até tomaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos pela manhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós, Israel, diante dos vossos inimigos. Não podereis suster-vos, até que tireis o anátema do meio de vós. Amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar se chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. E será que aquele que for tomado com o anátema será queimado a fogo, ele e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o concerto do Senhor e fez uma loucura em Israel. Então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e a tribo de Judá foi tomada. E fazendo chegar a tribo de Judá, tomou a família de Zerá, e fazendo chegar a família de Zerá, homem por homem, foi tomado Sabidi. E fazendo chegar a sua casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória. E fazendo chegar a casa, homem por homem, foi tomado Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor, Deus de Israel. E faze confissão perante ele, e declara-me agora o que fizeste, não o ocultastes. E respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 siclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 siclos, de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 siclos, cobicei e os tomei. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda e a prata debaixo dela. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué e a todos os filhos de Israel, e as deitaram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e a seus filhos, e a suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e a suas ovelhas, e a sua tenda, e a tudo quanto tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor te turbará a ti esse dia. E todo Israel o apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, e os apedrejaram com pedras. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou do ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar Vale de Acor, até o dia de hoje. Josué capítulo 8.
Ai é tomada e destruída. Então disse o Senhor a Josué: Não temas e não te espantes. Toma contigo toda a gente de guerra e levanta-te e sobe a Ai. Olha que te tenho dado na sua mão, e o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra. Farás, pois, a Ai e a seu rei, como fizeste a Jericó, e a seu rei, salvo que para vós saqueareis os seus despojos e o seu gado. Põe emboscadas a cidade por detrás dela. Então Josué levantou-se e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E escolheu Josué 30.000 homens valentes e valorosos, e enviou-os de noite. E deu-lhes ordem, dizendo: Olhai, poreis emboscadas à cidade, por detrás da cidade, não vos alongueis muito da cidade, e todos vós estareis apercebidos. Porém, eu e todo o povo que está comigo nos achegaremos à cidade, e será que quando nos saírem ao encontro como dantes, fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Deixai-os, pois, sair atrás de nós, até que os tiremos da cidade, atrás de nós, até que os tiremos da cidade, porque dirão: fogem diante de nós como dantes, assim como fugiremos diante deles. Então sairei vós da emboscada e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vos-la dará na vossa mão. E será que, tomando vós a cidade, poreis a cidade a fogo, conforme a palavra do Senhor. Fareis: olhai que vos-lo tenho mandado. Assim Josué os enviou, e eles se foram à emboscada, e ficaram entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. E levantou-se Josué de madrugada e contou o povo, e subiram ele e os anciãos de Israel diante do povo contra Ai. Subiu também toda a gente de guerra que estava com ele. E chegaram-se e vieram em frente da cidade, e alojaram-se da banda do norte de Ai. E havia um vale entre ele e Ai. Tomou também alguns 5.000 homens, e pô-los entre Betel e Ai, e emboscada ao ocidente da cidade. E puseram o povo, todo o arraial que estava ao norte da cidade, e a sua emboscada ao ocidente da cidade. E foi Josué aquela noite ao meio do vale. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, se apressaram e se levantaram de madrugada, e os homens da cidade saíram ao encontro. Saíram ao encontro de Israel, ao combate, ele e todo o seu povo, ao tempo assinalado perante as campinas, porque ele não sabia que se lhe houvesse posto emboscada atrás da cidade. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles e fugiram pelo caminho do deserto. Pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para o seguir, e seguiram a Josué, e foram atraídos da cidade. E nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após Israel. E deixaram a cidade aberta e seguiram a Israel. Então o Senhor disse a Josué: estenda a lança e tens na sua mão para Ai, porque darei na sua mão. E Josué estendeu a lança que estava na sua mão para a cidade. Então a emboscada se levantou do seu lugar apressadamente, e correram, estendendo
eles a sua mão, e vieram à cidade, e a tomaram, e apressaram-se, e puseram a cidade a fogo. E virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que a fumaça da cidade subia ao céu, e não tiveram lugar para fugirem, para uma parte nem para outra, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o seguiam. E vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade e que a fumaça da cidade subia, tornaram e feriram os homens de Ai. Também aqueles da cidade lhe saíram ao encontro, e assim ficaram no meio dos israelitas, uns de uma e outros de outra parte, e feriram-nos, até que nenhum deles ficou que escapasse. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. E sucedeu que, acabando os israelitas de matar todos os moradores de Ai, no campo, no deserto, onde os tinham seguido, e havendo todos caído ao fio da espada, até todos serem consumidos, todo o Israel se tornou a Ai, e puseram a fia de espada, e todos os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Porque Josué não retirou a sua mão que estendera com a lança, até destruir totalmente a todos os moradores de Ai. Tão somente os israelitas saquearam para si o gado e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinha ordenado a Josué. Queimou, pois, Josué a Ai e a tornou num montão perpétuo, em assolamento, até o dia de hoje. E ao rei de Ai enforcou no madeiro até a tarde, e ao pôr do sol ordenou Josué que o seu corpo se tirasse do madeiro, e o lançaram à porta da cidade, e levantaram sobre ele um grande montão de pedras, até o dia de hoje. Josué edifica um altar, escreve a lei em pedras e a lei. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte de Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenou aos filhos de Israel, conforme o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras inteiras, sobre o qual se não movera ferro, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, e sacrificaram sacrifícios pacíficos. Também escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já tinha escrito diante dos filhos de Israel. E todo Israel, com seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de uma e outra banda da arca, perante os sacerdotes levitas, que levavam a arca do concerto do Senhor, assim estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara para abençoar primeiramente o povo de Israel. E depois leu em alta voz todas as palavras da lei, e a bênção e a maldição, conforme tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse perante toda a congregação de Israel, e das mulheres e dos meninos e dos estrangeiros que andavam no meio deles. Josué capítulo 9. Os gibeonitas enganam Josué, que faz com eles uma aliança. E sucedeu que, ouvindo isso, todos os reis que estavam daquém do Jordão, nas montanhas e nas campinas, e em toda a costa do grande mar, e em frente do Líbano, os heteus e os amorreus e os cananeus e os fariseus e os heveus e os jebuseus, se ajuntaram eles de comum acordo para pelejar contra Josué e contra Israel. Os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e foram e se fingiram embaixadores, e tomaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos e rotos e remendados, e nos pés sapatos velhos e remendados, e vestes velhas sobre si, e todo o pão
que traziam para o caminho era seco e bolorento. E vieram a Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante, fazei, pois, agora concerto conosco. E os homens de Israel responderam aos heveus: porventura habitais no meio de nós? Como, pois, faremos concerto convosco? Então disseram a Josué: nós somos seus servos. E disse-lhe Josué: quem sois vós e de onde vindes? E lhe responderam: seus servos vieram de uma terra muito distante por causa do nome do Senhor seu Deus, porquanto ouviram a sua fama e tudo quanto fez no Egito. E tudo quanto fez aos 2 reis dos amorreus que estavam da além do Jordão, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Pelo que nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos falaram, dizendo: tomai convosco em vossas mãos provisão para o caminho, e ide-lhes ao encontro, e dizei-lhes: nós somos vossos servos. Fazei, pois, agora concerto conosco. Este nosso pão tomamos quente nas nossas casas, para a vossa provisão, no dia em que saímos para vir a vós, e ei-lo aqui agora, já seco e bolorento. E estes odres que enchemos de vinho eram novos, e ei-lo aqui já rotos, e essas nossas vestes e nossos sapatos já se têm envelhecido por causa do muito longo caminho. Então aqueles homens israelitas tomaram da sua provisão e não pediram conselho à boca do Senhor. E Josué fez paz com eles e fez um concerto com eles, que lhes daria a vida, e os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. E sucedeu que ao fim de 3 dias, depois de fazerem concerto com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Porque partindo os filhos de Israel, chegaram às suas cidades ao 3º dia, e as suas cidades eram Gibeão e Sefira, e Beerote e Kiriate Jearim. E os filhos de Israel os não feriram, porquanto os príncipes da congregação lhe juraram pelo Senhor Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurava contra os príncipes. Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: nós juramos-lhes pelo Senhor Deus de Israel, pelo que não podemos tocar-lhes. Isto, porém, lhes faremos, dar-lhes-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que lhes temos jurado. Disseram-lhe, pois, os príncipes: vivam, e se tornaram rachadores de lenha e tiradores de água para toda a congregação, como os príncipes lhe haviam dito. E Josué os chamou e falou-lhes, dizendo: por que nos enganastes, dizendo: muito longe de vós habitamos, morando vós no meio de nós? Agora, pois, sois malditos, e dentre vós não deixará de haver servos, nem rachadores de lenha, nem tiradores de água, para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: porquanto com certeza foi anunciado aos seus servos que o Senhor seu Deus ordenou a Moisés seu servo que vos desse toda essa terra e destruísse todos os moradores da terra da terra diante de vós. Tememos muito por nossas vidas por causa de vós, por isso fizemos assim. E eis que agora estamos nas suas mãos, faze aquilo que te pareça bom e reto ao que nos faça. Assim, pois, lhes fez e livrou-os das mãos dos filhos de Israel, e não os mataram. E naquele dia Josué os deu como rachadores de lenha e tiradores de água, para a congregação e para o altar do Senhor, até o dia de hoje, no lugar que escolhestes. Josué capítulo 10. Gibeão é sitiada por 5 reis. E sucedeu que, ouvindo Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, que Josué tomara a Ai e a tinha destruído totalmente, e fizera a Ai e ao seu rei, como tinha feito a Jericó e ao seu rei, e eis que moradores de Gibeão fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles.
Temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande como uma das cidades reais. Temeu muito, porque Gibeão era uma cidade grande como uma das cidades reais, e ainda maior do que Ai, e todos os seus homens valentes. Pelo que Adoni-Zedeque, rei de Jerusalém, enviou mensageiros a Oão, rei de Hebrom, e a Pirã, rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: Subi a mim e ajudai-me, e firamos a Gibeão, porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram 5 reis dos amorreus, rei de Jerusalém, rei de Hebrom, rei de Jamute, rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeão e pelejaram contra ela. Josué socorre a Gibeão. Enviaram, pois, os homens de Gibeão a Josué ao arraial de Gilgal, dizendo: Não retires as suas mãos de seus servos, sobe apressadamente a nós, e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gilgal, ele e toda a gente de guerra que com ele estavam, todos os valentes e valorosos. E o Senhor disse a Josué: Não os temas, porque os tenho dado na tua mão. Naquele dia parará diante de ti. E Josué lhe sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo desde Gilgal. E o Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu de grande ferida em Gibeão. E seguiu-os pelo caminho que sobe a Bate-Oron, e os feriu até Azeca e Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel à descida de Bet-Oron, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até Azeca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. O sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ai-Jalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro do reto. Isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou, e pôs-se quase um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Josué prende os 5 reis e mata-os. Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: Acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: Arrojai grandes pedras à boca da cova, e ponde sobre ela homens que as guardem. Porém vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos, e feri os que ficaram atrás. Não os deixeis entrar, vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de ferir a grande ferida, até consumi-los, e tendo os que ficaram deles se retirado às cidades fortes, e todo o povo se tornou em paz a Josué ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Depois disse Josué: Abri a boca da cova e trazei-me aqueles 5 reis para fora da cova. E fizeram, pois, assim, e trouxeram-lhes aqueles 5 reis para fora da cova: o rei de Jerusalém, o rei de Hebrom, o rei de Jarmute, o rei de Laques e o rei de Eglon.
E sucedeu que, sendo trazidos aqueles reis a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães da gente de guerra com que eles foram: chegai e pondes os vossos pés sobre os pescoços destes reis. E chegaram e puseram seus pés sobre os seus pescoços. Então Josué lhes disse: não temais, nem vos espanteis, esforçai-vos e animai-vos, porque assim fará o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais pelejastes. Depois disso, Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e ficaram enforcados nos madeiros até a tarde. E sucedeu que, ao tempo de pôr do sol, deu Josué ordem que os tirassem dos madeiros, e lançaram-nos na cova, onde se esconderam, e puseram grandes pedras à boca da cova, que ainda ali estão até ao mesmo dia de hoje. Josué vence mais 7 reis. E naquele mesmo dia tomou Josué a Maquedá, feriu-a a fio de espada e destruiu o seu rei, a eles e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez ao rei de Maquedá como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou de Maquedá a Líbina e pelejou contra Líbina. E também o Senhor a deu na mão de Israel, a ela e a seu rei, e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia. Nada deixou de resto, e fez a seu rei como fizera ao rei de Jericó. Então Josué e todo Israel com ele passou a Líbina e Laques e a sitiou e pelejou contra ela. E o Senhor deu a Laques na mão de Israel e tomou-a no dia seguinte e a feriu a fio de espada, a ela e a toda a alma que nela havia, conforme tudo o que fizera a Líbina. Então Orão, rei de Gézer, subiu a ajudar a Laques, porém Josué o feriu a ele e a seu povo, até que nenhum lhe deixou de resto. E Josué e todo Israel com ele passou de Laques a Eglon, e a sitiaram e pelejaram contra ela. E no mesmo dia a tomaram e a feriram a fio de espada, e a toda a alma que nela havia destruiu totalmente, no mesmo dia, conforme tudo que fizera a Laques. Depois Josué e a todo Israel com ele subiu a Hebron e pelejaram contra ela. E a tomaram e a feriram a fio da espada, assim ao seu rei como a todas as suas cidades, e a toda a alma que nelas havia. A ninguém deixou com vida, conforme tudo o que fizeram a Eglon, e Josué a destruiu totalmente, a ela e a toda a alma que nela havia. Então Josué e todo Israel com ele tomou a Debir e pelejou contra ela. E tomou-a com o seu rei e todas as suas cidades e as feriu a fio de espada, e a toda a alma que nelas havia destruiu totalmente. Nada deixou de resto, como fizera a Hebron, a Libra e ao seu rei. Assim fez a Debir e ao seu rei. Assim feriu Josué toda aquela terra, as montanhas e o sul, e as campinas e as descidas das águas, e a todos os seus reis. Nada deixou de resto, mas tudo o que tinha fôlego destruiu, como ordenara o Senhor, Deus de Israel. E Josué os feriu desde Cades Barneia até Gaza, como também toda a terra de Gósen até Gibeão. E de uma vez tomou Josué todos esses reis e as suas terras. Portanto, o Senhor Deus de Israel pelejava por Israel. Então Josué e todo Israel com ele se tornou ao arraial em Gilgal. Josué capítulo 11. As vitórias de Josué sobre diversos reis. Sucedeu depois disso que, ouvindo-o Jabim, rei de Azor, enviou mensageiros a Joabe, rei de Madom, e ao rei de Sinron, e ao rei de Aquisaf, e aos reis que estavam ao norte, nas montanhas, na campina para o sul de Quinerete, nas planícies e em Nafote Dor, da banda do mar.
aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos fariseus, aos jebuseus nas montanhas e aos heveus, ao pé de Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todos os seus exércitos com eles, muito povo em multidões, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos esses reis se ajuntaram e vieram-se e acamparam junto às águas de Merom, para pelejarem contra Israel. E disse o Senhor a Josué: não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, eu os darei todos feridos diante dos filhos de Israel, e seus cavalos jarretarás, e os seus carros queimarás a fogo. E Josué e toda a gente de guerra com ele veio apressadamente sobre eles as águas de Merom, e deram neles de repente. E o Senhor os deu na mão de Israel, e os feriram, e os seguiram até a grande Sidom, e até Misefote Maim, e até o vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos, até lhes não lhe deixarem nenhum. E fez Josué como o Senhor lhes dissera, e os seus cavalos jarretou, e os seus carros queimou a fogo. E naquele mesmo tempo tornou Josué e tomou a Azor e feriu a espada ao seu rei, porquanto Azor dantes era a cabeça de todos esses reinos. E a toda a alma que nela havia feriram a fio de espada, e totalmente os destruíram, e nada restou do que tinha fôlego, e Azor queimou com fogo. E Josué tomou todas as cidades desses reis e todos os seus reis e os feriu a fio de espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os seus outeiros, salvo Azor, a qual Josué queimou. E todos os despojos destas cidades e o gado e os filhos de Israel saquearam para si. Tão somente a todos os homens feriram a fio de espada, até que os destruíram. Nada do que fôlego tinha deixaram com vida. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez, nem uma só palavra tirou de tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim Josué tomou toda aquela terra, as montanhas e todo o sul, e toda a terra de Gósen, e as planícies e as campinas, e as montanhas de Israel e as suas planícies. Desde o Monte Calvo, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, às raízes do monte de Hermon, também tomou todos os seus reis e os feriu e os matou. E por muitos dias Josué fez guerra contra todos esses reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão, por guerra os tomaram a todas. Porquanto o Senhor vinha que o seu coração endurecesse para saírem ao encontro a Israel na guerra, para os destruir totalmente, se não ter piedade deles, mas para os destruir a todos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e extirpou os anaquins das montanhas de Hebron, de Debir, de Anabe, de todas as montanhas de Judá, de todas as montanhas de Israel. Josué os destruiu totalmente, com as suas cidades. Nenhum dos anaquins ficou de resto na terra dos filhos de Israel. Somente ficaram de resto em Gaza, em Gate e em Asdote. Assim Josué tomou toda esta terra, conforme tudo que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel. E deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões, conforme as suas tribos, e a terra repousou da guerra. Josué capítulo 12. As terras que Moisés deu às duas e meia tribos. Estes, pois, são os reis da terra aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra da além do Jordão.
ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até o monte de Hermon e toda a planície do oriente. Sion, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, que senhoreava desde Aroer, que está à borda do ribeiro, e desde a metade de Gileade e até o ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a campina até o mar de Quinerete para o oriente, e até o mar da campina, o mar salgado para o oriente, pelo caminho, a Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdote e Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes, e que habitavam em Astarote e em Edrei. E senhoreava no monte Hermon e em Salca, e em toda a Bazã, até o termo dos Jeruseus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Sion, rei de Esbom. E estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas, e aos Gaditas, e à meio tribo de Manassés. Os 31 reis que Josué feriu. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até o Monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué deu ao Monte Calvo, que sobe a Seir. E Josué deu às tribos de Israel em possessão, segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas e nas planícies e nas campinas, e nas descidas das águas e no deserto, e para o sul, entre os heteus, os amorreus e os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. O rei de Jericó, o rei de Ai, que está ao lado de Betel, outro. O rei de Jerusalém, outro. O rei de Hebron, outro. O rei de Jarmute, outro. O rei de Laques, outro. O rei de Eglon, outro. O rei de Gezer, outro. O rei de Debir, outro. O rei de Geder, outro. O rei de Orma, outro. O rei de Arade, outro. O rei de Líbina, outro. O rei de Adulão, outro. O rei de Maquedá, outro. O rei de Betel, outro. O rei de Tapuá, outro. O rei de Efer, outro. O rei de Afeca, outro. O rei de Lazaron, outro. O rei de Madom, outro. O rei de Azor, outro. O rei de Sinron, Meron, outro. O rei de Aquizaf, outro. O rei de Taanac, outro. O rei de Megido, outro. O rei de Guedes, outro. O rei de Joquineão, no Carmelo, outro. O rei de Dor, em Nafate, Dor, outro. O rei de Goim, em Gilgal, outro. O rei de Tirza, outro. 31 reis ao todo.